Com a palavra, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, eu hoje pela manhã estava aqui na Câmara, presidente, conversando com um comerciante, há muito tempo, já foi funcionário de farmácia, hoje, já há alguns anos ele tem a sua farmácia ali na rua Marechal Deodoro, que é o senhor José Roberto Bernardes. E sábado de manhã eu estive ali na região da Feira Livre, e alguns comerciantes da Marechal estavam bastante chateados com a retirada de uma vaga ali de bolsão de carga e descarga que atendia ali a vários comércios ali, várias lojas e tudo mais. E o senhor Zé Roberto tem uma farmácia, pequena farmácia ali, que é a fonte de sustento da sua família, e também teve seu estacionamento ali, rotativo ali na farmácia, retirado. Assim como outros locais ali, já vem acontecendo isso de uma forma, no mínimo, autoritária, por parte do senhor secretário de Defesa Social, senhor Luiz Carlos Lima, senhor Lima. E o que mais me deixou, vereador Valdir, vereador Paulo Eustáquio, estarrecido, foi a afirmativa aqui de um senhor, Zé Roberto, já cansado talvez um pouco da lida, cabelos brancos, né? O comércio hoje nós sabemos, a concorrência no setor de farmácia, o vereador Joaquim está aqui, que tem experiência no ramo, aumentou de uma forma impressionante em Poços de Caldas. Assustadora mesmo, né? Então a gente fica, é bom por um lado, porque dá emprego, paga mais imposto, mas aqueles menores vão ficando exprimidos, prejudicados com essa grande quantidade de redes e mais redes por aqui. E o senhor Zé Roberto, eu confesso que eu fiquei triste com a explicação que ele me deu aqui. Talvez ele tenha conversado com o presidente também, não sei se chegou a abordar esse assunto, vereador Paulo Eustáquio. Ele foi lá conversar com o senhor Lima. Não tinha ninguém lá na secretaria, pediu a uma pessoa, vereador Regina, eu quero falar com o secretário. Aí o atendente foi lá tentar falar com o superior, altamente superior. Ele mandou dizer que estava em reunião. Simplesmente isso. Eu queria lembrar ao senhor Luiz Carlos Lima que quem paga o salário dele, nosso, dos agentes políticos, homens públicos, é o povo, é aquele cidadão lá, né, comerciante antigo, que recolhe impostos, trabalha ali dioturnamente, para pagar com seus impostos o salário dele, dos secretários, nossos vereadores, todos que trabalhamos na iniciativa pública, na vida pública. Então é simplesmente lamentável a atitude do senhor Lima. Ele se esquece que ele é um servidor público, que ele está secretário, que fica mal, muito mal para o senhor prefeito, que é uma figura simpática, que atende as pessoas aí nas ruas, conversa com todo mundo, ter um secretário que se recusa a atender um comerciante, um cidadão da nossa Poços de Caldas, uma pessoa séria, honesta e que contribui para o crescimento dessa cidade. E quem está pensando da vida? Está pensando que ele é dono da cidade? Que ele ainda está comandando algum batalhão, alguma corporação militar, que é alguma ditadura, alguma coisa desse sentido? Todos nós que estamos na vida pública, nosso principal dever é atender a população, nós somos representantes do povo, nós, vereadores eleitos. Mas ele está lá por uma delegação temporária do senhor chefe do Executivo. Se ele talvez não tivesse a intenção de retornar com o estacionamento, com a vaga privativa, ele que pelo menos dissesse, então desse uma satisfação para aquele cidadão que estava aqui hoje, de cabeça baixa, sentindo-se humilhado, porque foi tratado dessa forma numa secretaria. Ele não é dono da secretaria, nunca será, nunca foi, não é dono da cidade, ele é apenas um secretário que
que está realizando um serviço para muitos de má qualidade. Não é só para este vereador, como para outros colegas que já estiveram nessa tribuna questionando e perguntando o desempenho desse ex-policial militar numa secretaria importante que é a Defesa Social. Tanto que a Guarda Municipal, sob a jurisdição dele, viveu a sua pior fase recentemente. A sua pior fase, com uma série de denúncias, onde ele simplesmente não teve o controle daquela corporação. E agora chama-se lá o senhor Marcelo Bastos, que vinha desempenhando um bom trabalho como diretor do Demutran, para tentar resolver a situação na Guarda Municipal. Então eu lamento, viu, presidente, chegar no final do ano e ter essa situação de desrespeito de um secretário para um cidadão, para um comerciante da nossa cidade. Lamento profundamente. Isso é simplesmente revoltante, causa indignação. Não quero pedir cabeça de ninguém, quem decide isso aí é o prefeito, mas eu acho que o doutor Heloísio, que pregou na sua campanha, né, tanta coisa positiva para a população de Poços de Caldas, deveria chamar esse secretário lá e falar, ó, ou o senhor atende direito à população, que paga o seu e os nossos salários, ou então o senhor vá para a reserva, vá cuidar da sua vida de uma outra forma, porque quem está na administração pública tem o dever de atender e bem a população. Não está fazendo mais do que obrigação. Não está fazendo mais do que obrigação. Se está tomando uma decisão, pelo menos dá uma satisfação, né, vereador Jonei, para o cidadão que está ali, perdendo o movimento, tendo prejuízo na sua loja, e ele simplesmente, estou em reunião. É brincadeira, né? É algo realmente que... E a gente vê, né, os ônibus por aí, situações, estacionamentos, que ele deveria estar trabalhando de acordo, e infelizmente é isso. Estou em reunião. Simplesmente triste, lamentável. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Com a palavra, o vereador José Maria. Senhor presidente, caros colegas, público presente. Não prejudicando Antônio Carlos, mas vou mais ou menos na mesma linha, porque hoje eu cheguei, tinha um dono de uma farmácia aqui em vez de terminal, eu pensei que fosse infartar. Ele disse na calada da noite, há uns dias atrás, aí foram lá tirar as faixas. Inclusive carga e descarga, bagunçou tudo. Ele mostrou algumas fotografias no celular que ele tirou. Eu não acreditei, falei, não é possível. Caminhão descarrega, teve que parar no meio da rua. Ele querendo descarregar remédios e numa outra loja que ele tem ali também de doces, não conseguia, porque tiraram a zona azul, o pessoal começou a fazer de estacionamento, chegar de manhã, tirar tarde os carros ali. Agora, o mais lamentável que eles estão queixando, que são 3 farmácias que tem ali, e outros proprietários de farmácias já vieram, inclusive que falou com você também, tristeza do pessoal não ter como parar esse trânsito todo aí, às vezes uma pessoa idosa, porque não tem nem mais um estacionamento para o idoso ali, para poder pegar uma medicação na farmácia ou fazer uma compra. Então é lamentável, eu acho que tem que ser tomada uma providência urgente, porque esse abuso está demais. Agora, só ali ele me mostrou algumas fotografias, é inacreditável, falo, não é possível que está acontecendo isso aqui na nossa cidade. Então, me somo a você, Antônio Carlos, e acho que a população merece maior respeito. Tá? Uma boa tarde a todos. Obrigado, vereador José Maria. Com a palavra, a vereadora Maria José. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, senhores presentes, quem nos assiste pela internet. Hoje eu vim aqui agradecer uma resposta, que até fiquei bastante assustada e vou dizer que até, inclusive, tinha até me esquecido, porque é um requerimento de agosto de 2013. E a resposta chegou hoje. E é uma coisa que eu andei batendo ano passado,
bati ainda nesse começo do ano em termos, assim, de buscar informações, obviamente, porque é a respeito do programa de metas e de governo, que está no artigo 102A da nossa lei orgânica. E a resposta que veio de novo toda confusa. Uma mistura de que esse programa é batido, os indicadores seguem o plano plurianual, que o plano diretor, e eu vou tentar aqui explicar até, inclusive, que fui estudar rapidamente, porque me confundiu mais ainda essa resposta. E, obviamente, que qualquer programa de metas de governo tem de estar em conformidade com o plano plurianual e o plano diretor. Mas é obrigatório, segundo a lei orgânica, que se criem indicadores que têm de ser apresentado pelo prefeito municipal, pela prefeitura municipal, pelo prefeito, obviamente, todo o seu secretariado, né? Criando, inclusive, esses indicadores e prestando contas. Isto não é uma coisa complicada e não é uma coisa difícil, e é um caminhar que sempre está nos cobrando aqui, inclusive por diversas vezes nós somos chamados a colaborar com a gestão pública, E esta proposta de manter, de cumprir o artigo 102A e de termos esses indicadores, que são indicadores de referência do município, sobre questões ambientais, sobre prestação de serviços, na nossa lei consta todos eles aqui no artigo, em todos os parágrafos, estão estabelecidos aqui, não vou lê-los, mas é uma forma, inclusive, de correção de rumos, não é? De que se possa ver o que Poços de Caldas pode estar melhorando. Então, não é uma questão de que eu quero criar os indicadores, porque não serão criados por mim, não, serão criados pela Prefeitura Municipal. Mas é uma coisa muito interessante e uma modernidade que, inclusive, faz parte do Instituto Etos, dentro do programa de cidades sustentáveis. E Poços de Caldas, eu acho que poderia, sim, almejar esse título de ser uma cidade cada vez mais sustentável. Então, eu gostaria muito que o prefeito municipal relesse esse artigo 102A, revisse isso, está lá em conformidade com o plano plurianual. Não vamos misturar, o plano plurianual é uma apresentação de indicadores, mais de capital, de outra coisa, tem de estar em conformidade para que Poços de Caldas possa ter cada vez mais uma gestão transparente, uma gestão moderna e eficaz e de resultados. Também quero agradecer aqui as respostas pela prestação do secretário de Fazenda sobre a SHA, que enviou uma resposta didática para mim, conforme ele escreveu, né, didaticamente explicado, e professor não pode ver essa palavra, né, mas agradeço a gentileza, ele enviou todos os parâmetros, a SHA realmente está devendo por volta de quase 2,5 milhões, conforme já falado né, e ele diz da dificuldade da prefeitura, quer dizer, são 50%, mas são 2,5 milhões, e ele diz da dificuldade para pagamento devido à queda da arrecadação em função da queda do baixo crescimento da economia brasileira, né? E que é uma coisa natural que está acontecendo aí e que nós, Poços de Caldas, vamos ter de passar por elas. Mas semana passada nós tivemos o falecimento, né, da mãe aqui, a patriarca, vamos dizer assim, né, a matriarca da família Miguel, melhor dizendo, e então nós tivemos muito breve, e era um dia muito importante, porque era o dia contra a corrupção, internacional contra a corrupção. E no Brasil nós estamos assistindo e sendo bombardeados por todos os lados com essa questão de corrupção, com essa questão da Petrobras, dos indiciamentos, dos deputados, dos partidos todos, né, e de todos os diretores de grandes empresas que nós temos assistido. E nós cada vez mais temos visto que isso tem nos feito mal, para nós todos brasileiros, para nós todos. Porque isso não porque só há corrupção se tem os dois lados. Não há corrupção de um único lado, há dos dois lados, né? E que o Dia Internacional que passou, por conta, é claro, de um justo motivo de ser comemorado, e eu quero recolocá-lo aqui para que nós possamos não só ficarmos indignados, mas que nós possamos também, cada vez mais, nos posicionarmos aqui como vereadores em todas essas questões, porque se a corrupção permeia, como disseram, em todos os lugares, que não vai permear na nossa casa, nem na nossa casa particular, obviamente, nem na nossa casa de leis, nem na nossa prefeitura, porque nós não vamos deixar como
um legislativo atuante e um legislativo presente, né? E os votos de congratulações que eu deixei aqui para o Rotary de Poços de Caldas, que fez a escolha do melhor aluno da escola pública de Poços de Caldas e que foi ganho tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, foi ganho pela Davi Campista, foram alunos do Davi Campista, mas quero deixar o brilhantismo, pessoal, porque o aluno do terceiro do ensino médio recebeu uma bolsa da Unifeob integral para ele estudar, fazer o terceiro grau, fazer a universidade. Então, foi assim, eu fiquei realmente até assustada, porque hoje todos nós que temos nossos filhos, que estudamos nossos filhos, sabemos das dificuldades quando eles não estão, e mesmo quando estão em universidades aí públicas, né, dificuldades às vezes de mantê-los. E foi ofertado a esse aluno que brilhantemente vai escolher uma carreira de história. Eu fiquei emocionada, porque o menino falou assim, olha, você, todo mundo pensando, né, vai ser engenheiro, vai ser isso, vai ser aquilo. Ele falou assim, vou cursar história, porque quero ser professor. Então, eu fiquei muito satisfeita e aqueles votos de congratulações que muitos de vocês assinaram aqui, agradeço, porque realmente eles mereceram e foi um prêmio muito justo recebido por esses alunos. Obrigada. Obrigado, vereadora Maria José. Com a palavra, a vereadora Regina Ciove. Senhor presidente, vereadores, vereadora, presentes, quem nos assiste pela internet. Estamos chegando aí mais um ano legislativo. Eu estive fazendo um balanço desse ano legislativo. E o balanço, a meu ver, foi negativo. Por que negativo? Porque eu não vi grandes políticas que realmente viessem trazer um benefício, um conforto à nossa população. Posso citar aqui um exemplo para os senhores. Hoje, quando nós caminhamos aqui para o Poços de Caldas, principalmente na área da saúde, na questão das calçadas, nós observamos qual foi o olhar que foi dado aos nossos idosos, por exemplo. Qual foi? Qual foi a ação positiva para os nossos idosos? Muitas vezes foi questionado aqui, por secretárias de saúde, inclusive, que não teria necessidade de se ter algum local, um centro para atender, por exemplo, os idosos. Vocês viram aqui, quando os alunos trouxeram aqui as suas propostas, se fossem legisladores, todos, praticamente todos, falaram dos idosos. Até as crianças, até os jovens estão preocupados com os nossos idosos. Mas será que os políticos, os agentes realmente estão preocupados com os nossos idosos? Eu, sinceramente, não vejo isso. Foi dito, vereador Rogério, que os idosos podem ser atendidos em qualquer local, normal, nos PSFs, que a porta de entrada tem que ser o PSF. Uma porta de entrada, da forma que é, sem a condição de se fazer um atendimento adequado ao idoso. O senhor é ginecologista, o senhor tem condição de atender um idoso? Pode ajudar um pouco, mas, em determinadas situações, precisa realmente ter uma política voltada, uma política de saúde voltada aos idosos. Então, isso me entristece bastante. Nós fizemos aqui várias denúncias em relação às calçadas, a questão das mesas nas calçadas, continua tudo do mesmo jeito, vereador Lical. O senhor não consegue andar em determinados locais. Os deficientes. Então, são políticas que têm que ser implantadas urgentemente. Se não for de todo, mas que sejam aos poucos. Que sejam aos poucos. A soma das partes é que faz a diferença. Muitas vezes você não tem que ter o todo de uma vez. Então, eu quero deixar um apelo aqui nessa tribuna hoje, para que o ano que vem, realmente a gente possa ver algumas coisas caminhando, como o Centro do Idoso. Se não é da forma que está a legislação estadual,
vamos fazer uma adequação, não tem problema. Nós temos que pensar urgentemente em como atender os nossos dependentes químicos. Tem que se parar de fingir em muitos locais que se atende dependente químico. Eu acho que existe sim, é importante, pastor Valdir, muito importante, a religiosidade faz parte, o espírito faz parte do ser humano. Mas nós temos que saber que estamos falando de uma doença. E doença precisa ter um tratamento multidisciplinar, principalmente, obviamente, tem que ter um médico também para que possa estar atuando, para que medicamentos não sejam dados ou sejam encontrados no meio do mato, dado de qualquer maneira, causando uma dependência química em cima de uma dependência química. E eu acho que nós temos toda a condição de termos, sim, um centro aqui para atender os nossos dependentes químicos. Existem recursos federais, basta-se fazer projetos, basta-se pensar, sentar cabeças pensantes e pensar em sustentabilidade, em crescimento sustentável. O crescimento sustentável passa, sim, pela questão da dependência química, que é o mal do século. 99% da criminalidade está envolvendo a dependência química. Políticas voltadas à questão do álcool. Todos nós sabemos, já temos conhecimento, que a porta de entrada das outras drogas, crack, maconha, cocaína, êxtase, todos, é o álcool. Não existe nenhum tipo de barreira para se combater isso. 50 mil pessoas morrem por ano por acidente automobilístico, vereador Maria José, devido a acidente com alcoolizado. 70% dos nossos jovens utilizam álcool. Então, estas políticas que eu gostaria que a gente pudesse estar pensando. E eu gostaria também, muito, de ver mais ética, mais companheirismo, para que a gente possa construir junto. Não adianta para você atingir seus objetivos passar em cima da cabeça dos outros. Isso não constrói nada. Isso não constrói nada. Temos as nossas diferenças. Cada um tem seu ideal, cada um tem seu sonho. Mas o sonho maior de quem está aqui sentado na minha cabeça é construir políticas públicas juntos, sem querer destruir um ao outro para conseguir os seus objetivos. Isto é inaceitável. Isto é inaceitável. Por isso eu disse, no começo da minha fala, que é muito importante, que para mim foi um balanço negativo. Para mim foi um balanço negativo. Eu tenho que rever a minha forma de enxergar, de fazer a política. Tenho meus erros, tenho minhas falhas, e eu convido a todos vocês que revejam, cada um, a sua maneira, fazendo reflexão, para ver se fatos que aconteceram nessa casa deveriam ter acontecido dessa maneira. Isto é inadmissível. Então, eu estou encerrando este ano, nós temos aí mais uma sessão ordinária, muito triste, muito triste. Pretendo, sinceramente, virar essa página e que o ano novo, que a gente possa pensar em conjunto, fazer políticas públicas em conjunto, sermos companheiros dentro daquilo que for para trazer benefícios à população. Peço aos senhores que cada um faça a sua reflexão para que nós possamos ter um ano de mais sucesso, de mais lealdade, de mais ética, de mais compromisso com a determinação que cada um dos senhores e a minha, quando nós resolvemos sentar nessa cadeira, e por Deus e com a ajuda da população, nós estamos aqui representando. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Regina Cioff. Com a palavra, o vereador Tiago Cabelém. Senhor presidente, nobres colegas, demais presentes, pessoas que nos acompanham pela internet, eu gostaria hoje de me pronunciar aqui a respeito da nossa tão querida, porém tão desacreditada Guarda Municipal. Eu fiz um requerimento bastante completo recentemente e a resposta veio bem completa também, e apenas comprova aquilo que nós infelizmente já sabemos. Hoje nós temos 79 guardas, segundo a resposta aqui, mas são guardas que infelizmente nós não estamos aí vendo
o seu trabalho sendo efetivo, sendo presente nas ruas do nosso município. Eu queria alertar para um ponto aqui, nobres colegas, um ponto que me despertou a atenção e me gerou, de certa forma, uma tristeza. Em momento algum, senhor presidente, em linha nenhuma, em citação nenhuma, o requerimento fala sobre a nossa Guarda Verde. Isso me dá plena certeza de que, se já não está extinta, caminha para a extinção. Doutor Rogério, quando a Guarda Verde foi instituída, eu estava presente, era um motivo de alegria. Qual guarda municipal que tinha uma Guarda Verde equipada como a nossa, uniformizada, com pessoas comprometidas, treinadas, pessoas que iam, que multiplicavam esses conhecimentos com os jovens, nas escolas, com as crianças, davam cursos, davam treinamentos. E hoje a nossa Guarda Verde, segundo informações extraoficiais, se resume a 3 guardas. E segundo a resposta que me veio aqui, nenhum guarda, porque não fala de Guarda Verde hora nenhuma. Isso é outra forma de se comprovar isso, é que esses guardas verdes hoje vestem a farda azul como os outros guardas municipais também. Ou seja, um braço da Guarda Municipal que já prestou tanto serviço, já foi motivo de tanto orgulho para a Poços de Caldas, já ajudou a coibir tantos crimes no nosso município, hoje está praticamente aniquilada. E eu fico muito triste com isso, porque nossas represas precisam desse Guarda Verde, a nossa serra precisa dessa Guarda Verde, as nossas áreas de preservação permanente precisam dessa Guarda Verde. Eu quero saber agora quanto vai custar, ou qual o trabalho que vai dar para reconstruir, para reorganizar, para reequipar, para treinar novamente essa instituição que, infelizmente, não sei porquê, hoje não se faz mais presente no nosso município. Qual vocês imaginam que seja o resultado dessa fraca presença da Guarda? O aumento da criminalidade, o aumento dos marginais, dos criminosos tomando conta aí das nossas ruas. O presidente não gosta quando eu cito dessa forma, que eles tomam conta das nossas ruas, mas se fazem muito mais presentes do que se faziam tempos atrás, infelizmente. Nesse pedido de informações também, vereador Antônio Carlos, um outro dado me chamou a atenção muito grande. Eles elencaram aqui os atendimentos registrados nos últimos 11 meses. E pasmem, nobres colegas, eu vou ler alguns números aqui, para ter um parâmetro de comparação, doutora Regina. Fonte do Leãozinho, 15, no Museu, 9, na Praça Dom Pedro II, Praça dos Macacos, 8, Praça dos Imigrantes, aqui próximo à Câmara, 8, Praça Pedro Sanches, 38, Parque José Afonso Junqueira, 116. 116. O nosso Parque José Afonso Junqueira está se tornando palco, está se tornando cenário, está se tornando ali escritório de traficantes e usuários de droga. Um dos maiores orgulhos para o Poços Caldense, um dos nossos melhores cartões postais, hoje serve de escritório, serve de ponto de comércio para o tráfico de drogas. E quem estiver duvidando, fica convidado a dar um giro ali. E é a esse tipo de comportamento, nobres colegas, que os nossos turistas estão expostos, que as nossas crianças estão expostas, que as nossas famílias estão expostas. Eu me lembro, quando ainda era menino, mora 2 ruas aqui para cima, morava a 2 ruas para cima do parque, quando ainda brincava ali naquele parque, quando vinha, era gostoso você sentar no banco da praça, você se sentia bem, você se sentia o cidadão orgulhoso por ter um patrimônio desse na sua conta. Isso aqui é meu também. Com o tempo, a criminalidade começou a aparecer, mas eles se amedrontavam, acho que ainda restava um fio de vergonha na cara, e quando chegava uma família, quando chegava um turista, eles se incomodavam e partiam, saíam
como diz o português das ruas, né, saía fora. Ia usar sua droga em outro lugar, respeitava talvez uma família, respeitava talvez uma criança. Hoje acabou. Hoje, se eles estiverem ali sentados no banco da praça, fumando o seu baseado ou cheirando a sua cocaína, pode passar a criança, pode passar o turista, pode passar o pai de família, pode passar quem quiser, vereador Lical, porque eles continuam do mesmo jeito. E é o cidadão de bem que está incomodando ele, não é o contrário, não. Eu estou preocupado com isso. Eu acredito que algo precisa ser feito, e com urgência, para que esse espaço seja devolvido a quem é o seu verdadeiro dono, que é o cidadão pós-caldense. É inaceitável que 160 mil habitantes tenha que se curvar para ir uma dezena ou talvez uma centena de marginais que usam aquele espaço como se fosse deles. Só para concluir, nobres colegas, eu não sei até que ponto isso também afeta a guarda, mas afeta sim. É importante nós falarmos aqui, acho que já foi citado aqui por outros colegas que já estiveram aqui hoje, a presença dos ônibus turísticos no centro da cidade. O vereador Antônio Carlos, que sempre está levantando essa questão. Eu cheguei a ver fotos de ônibus parados aqui na rua São Paulo, dormindo, de sábado a domingo, nas vagas 45 graus ali, ocupando ali cada ônibus parado na transversal, então ocupava ali 6, 7 vagas de carros que deveriam estar vagas, né, para quem fosse fazer o devido uso dela. Será que a guarda não seria um excelente instrumento para ajudar a fiscalizar essa irregularidade que vem tomando conta dos nossos finais de semana? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Cavelanho. Com a palavra o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, vereadores, vereadoras e demais presentes. Senhor presidente, eu inicio a minha fala, eu até retomo aqui a fala do vereador que antecedeu aqui, o vereador Antônio Carlos, onde ele manifestou em relação a Marechal Deodoro. Só para pontuar e para recordar, a semana passada nós manifestamos sobre esse assunto aqui na tribuna, inclusive foi apresentado um requerimento assinado pela vereadora Regina, o vereador Paulo Eustáquio e por mim, onde nós manifestamos a preocupação com as intervenções que foram realizadas, principalmente assim, as pessoas que me procuraram na Marechal Deodoro. Antes de pontuar o requerimento, eu até tomei a liberdade e liguei para o secretário de Defesa Social e manifestei aí a preocupação de alguns comerciantes ali naquela região que estavam demonstrando uma insatisfação e me cobraram, inclusive, quais foram os critérios adotados pela pasta no sentido de permitir, de proporcionar as alterações que foram realizadas. Mas, lamentavelmente, não houve assim, uma resposta positiva, no sentido que desse aí a possibilidade de eu levar maiores informações aos comerciantes que me procurarem e, por coincidência, hoje, o comerciante também, um dos comerciantes esteve aqui para falar com o presidente, aqui nessa casa, manifestando também essa intervenção que foi realizada ali e que trouxe aí, digamos aí, um desconforto muito grande, porque se aplicou para um e para outro não se aplicou. Até o vereador Marcos Tadeu comentou comigo, a gente já tinha ciência disso, né? Não existe uma legislação que estabelece a possibilidade de criar esses pontos, mas, lamentavelmente, foi-se feito uma ação... Tem orador na tribuna. Foi-se feita uma ação e essa ação não permitiu aí que houvesse um diálogo, que se fosse com a Associação Comercial de Poços de Caldas, no sentido que se pudesse envolver todos os comerciantes e se buscasse aí uma decisão coletiva, uma decisão ouvindo todas as partes e buscasse um denominador comum. Lamentavelmente, isso não aconteceu e a insatisfação dos comerciantes é muito grande em relação a essa intervenção que foi realizada ali pela Secretaria e através do Demutran, mas pela Secretaria de Defesa Social. Então nós esperamos aí, senhor presidente, que Vossa Excelência é amigo aí do comerciante que esteve aqui, amigo de longa data, também aí entende, reconheceu aí que a manifestação e a preocupação do comerciante é legítima. Então nós gostaríamos aí que houvesse um posicionamento por parte do Executivo nesse sentido, porque se tem que fazer alteração, que se faça alteração. Mas nós vivemos num país democrático, numa república, onde o processo tem que ser através de uma construção
através do diálogo e não através de uma imposição, trazendo aí transtorno para um e, de repente, benefício, como foi manifestado, para outro. Então, é algo muito preocupante e que esse comerciante ou esses comerciantes não podem ficar sem a resposta. Tem que ter a resposta por parte do Executivo Municipal. Eu também queria manifestar aqui, senhor presidente, em relação, eu até gostaria de pontuar aqui para o senhor, eu recebi uma resposta do requerimento aqui, esse requerimento foi de 2013, eu acho que aconteceu algum erro aí, que você depois pudesse acompanhar isso, porque a resposta ela foi dada lá pelo secretário lá da pasta pertinente aqui, da Procuradoria, em 3 de outubro de 2013. E o requerimento está chegando aqui agora. Então é algo assim que a gente precisa ver o que está acontecendo aí, porque acho que de repente está acontecendo com os outros vereadores também. Foi respondido lá em outubro de 2013 e chegou, ou de repente a data foi errada, né? De repente foi outubro de 2014, está chegando aqui agora. Mas eu acho que houve algum lapso aí em relação à resposta desse requerimento. Também queria manifestar aqui, em relação à questão, a semana passada nós apresentamos um requerimento aqui, nós estivemos visitando o Lions Club, o centro oftalmológico, e também acho que outros vereadores já estiveram ali no centro oftalmológico, um importante centro que foi inaugurado lá em 2001, 2002, eu não me recordo a data, vereador Joaquim, mas que sempre teve uma parceria com o município, e nós apresentamos um requerimento porque o Lions está tentando solicitar, junto ao Executivo Municipal, a possibilidade de se construir uma parceria, tanto para as consultas oftalmológicas, como também para as cirurgias. Nós temos aí hoje o Cismarpa, que realiza um trabalho em nosso município, mas nós sabemos aí que a demanda é muito significativa e, de repente, essa parceria poderia, sem dúvida alguma, trazer aí algum ganho para a população do nosso município e esperamos aí que o Executivo possa avaliar esse requerimento e, de repente, possibilitar aí o retorno dessa parceria que foi boa, foi positiva aí, tanto no governo do presidente da Casa, Paulo Tadeu, como também foi permanecendo em outros governos. Também queria manifestar que tivemos recentemente uma reunião para se discutir a adequação do piso nacional de educação em nosso município, uma reunião positiva e que saímos lá com um compromisso lá da secretária, que em fevereiro estará se discutindo mais amplamente isso tanto com o sindicato, como também os trabalhadores da educação, e buscando aí uma solução definitiva para esse processo. E a vereadora Mãe José me manifestou aqui antes de mim, falou da Petrobras, de verdade, vereadora, nós temos que combater, sem dúvida alguma, lutar para que o país seja um país, os municípios, os estados e o país seja um país da política da construção, da dignidade, do respeito ao dinheiro público, e isso, como a senhora citou a Petrobras, nós temos o caso do metrô em São Paulo, temos questões lá que foram acionados agora recentemente lá em Brasília, os representantes daquele famoso mensalão lá. Então, isso nós não podemos, independentemente de sigla partidária, admitir isso em nosso país. E, infelizmente, as coisas acontecem. Algumas conseguem uma CPI, conseguem uma CPMI para esclarecer a situação, e outras, lamentavelmente, nem CPMI, nem CPI conseguem se instaurar, porque há uma blindagem e não consegue se ter uma apuração das denúncias que, porventura, chegam aí a ser ventiladas pela imprensa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Flávio Faria, que foi surpreendentemente breve hoje. Com a palavra, o vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, também a quem nos assiste pela internet, público presente. Há umas sessões atrás, não me lembro, eu falei sobre os carros de som alto nas ruas de nosso município, principalmente nos bairros mais distantes. E essa semana, o pessoal da Polícia Militar me mandou aqui um esclarecimento, 18ª Região da Polícia Militar. E, inclusive, muito educado. Atendendo a solicitação do prezado vereador Joaquim Sebastião Alves, cerca de perturbação do sossego causado por som automotivo e estabelecimentos comerciais, encaminho a Vossa Senhoria as seguintes considerações. A Polícia Militar é acionada pela comunidade com reclamação de som alto. Num primeiro momento, a instituição adota a filosofia
de resolução de problemas, na qual o policial militar faz contato com o autor, no sentido de orientá-lo a cessar a causa da perturbação antes de tomar qualquer medidas repressiva prevista em legislação. Quando é verificado que a orientação dada não foi seguida e que o barulho permanece, ou que a frequente solicitação para a atuação da PM em um mesmo local é adotada pela instituição, então providência quanto ao registro de contravenção. Condução do autor, apreensão do material utilizado para a prática do delito, como a aparelhagem de som. Saliento que no 1º de janeiro a 30 de novembro de 2014, a Polícia Militar registrou em Poços de Caldas 247 ocorrências referente à perturbação da tranquilidade e trabalho, sossego alheios, que englobam todas as quaisquer reclamações de som alto, seja automotivo, residencial, estabelecimento comercial, algazarra em via pública, ato individual de perturbar alguém no trabalho e etc. Devido à preocupação por parte da Polícia Militar quanto a esse problema, esta unidade de direção intermediária efetivou uma operação policial militar, especialmente na cidade de Poços de Caldas, envolvendo um trabalho conjunto de militares, policiamento ostensivo, geral e do policiamento de meio ambiente. Portanto, decímetro para a medição de nível de ruído, objetivando possibilitar o enquadramento da lei de crimes ambientais, especialmente no que tange à poluição sonora. Nesse sentido, foram abordados diversos condutores de veículo e proprietários de estabelecimentos comerciais, sendo obtido bons resultados em decorrência dessa ação. A Polícia Militar continua a orientar a comunidade Poços Caldense no sentido de acionar nosso serviço para os casos de perturbação do sossego, para a qual estamos 24 horas à disposição para a necessária atuação. Assim, colocamos à disposição dos prezados vereadores para qualquer esclarecimento. Assessoria de Comunicação Organizacional da 18ª Região de Polícia Militar. Aí você vai ver como é que é, quando as pessoas têm interesse de saber dos problemas da população, vem até nós aqui, vereador, e trazer, né, o resultado e falar que está sendo atuado as pessoas. Isso é importante para nós. Quanto a Polícia Militar realmente faz esse trabalho. E eu já notei também, isso aí já veio pessoas falar que realmente, de uns tempos depois que a gente usou aqui, também já parou muito som, principalmente no bairro. E já vi, inclusive, eles parando esse dia um carro que estava no som alto e exigindo que se abaixasse aquele volume do carro, do som do carro. Aí a gente fica contente de saber que realmente, aqui de vez em quando a gente faz uns pedidos, que secretários, o pessoal nem dá bola para a gente. A Polícia Militar veio aqui pessoalmente, trouxe para mim aqui e falou em nome de todos os vereadores, falando aqui em nome de todos os vereadores que precisar, estão à disposição. Isso é importante. A gente sente ter mais valorizado, né? Porque foi o trabalho que nós fizemos, o trabalho que a gente fez de questioná-los, apesar que no questionamento eu não falei mal da Polícia Militar, eu falei bem, eu falei que a gente sabe que o efetivo é pouco, que não tem efetivo para ficar andando de bairro em bairro, tá, de gente de carro, mas estão multando. Então, parabéns à Polícia Militar. Em nome do que nós temos um representante aqui, muito atuante, que é o Paulo Eustáquio. Leve esse abraço de todos os vereadores ao alto comando da Polícia Militar e aos soldados também, aos cabos, né, as pessoas que lutam pela nossa cidade. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador Joaquim Alves. Vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, senhor secretário, senhoras vereadores, senhores vereadores. Eu queria rapidamente comentar algumas coisas que foram aqui faladas.
a começar pela questão dos estacionamentos que foram mencionados. Quero dizer, em primeiro lugar, que é, no mínimo, pouco prudente você mexer numa área que vai ser transformada nos próximos dias. A Marechal vai sofrer uma grande intervenção, uma grande mudança, e qualquer intervenção lá poderia ser esperada. Também acho que é preciso sensibilidade política, porque a questão dos estacionamentos privilegiados, elas devem ser vistas por nós, vereadores e vereadoras, como algo que não estão previstos em lei mesmo. São ilegais. Né? São ilegais e precisam ser, todos são ilegais, inclusive os dos hotéis. Todos são ilegais. Agora, essa solução, ela precisa ser dada num campo de diálogo e num planejamento, porque aí também falta um pouco de falta de inteligência, governos e governos que se sucedem, e aí eu me incluo, que toleram, e alguém resolver de uma vez numa penada. É querer mesmo criar resistência onde não existe. Né? A questão do Zé Roberto é um paradigma mesmo de falta de sensibilidade. E com relação à Guarda Verde, eu queria colocar, é algo que me incomoda também. A Guarda Verde foi criada por mim, quando nós, inclusive, ampliamos o Parque da Serra de São Domingos, que infelizmente depois foi reduzido novamente, né, de 240 hectares para 400 hectares. Fizemos toda a demarcação da serra. Aí realmente me incomoda que ela não tenha mais um papel importante na cidade, porque acho até que ela dava até um certo charme para Poços de Caldas. Mas eu acho que misturar essa questão da guarda municipal com outros problemas, especialmente no que diz respeito a tráfico de drogas, é algo que nós precisaríamos pensar um pouco mais. Né? Nós temos um problema concreto hoje, que é a ausência de política de segurança pública no Estado. Não existe. Não existe investimento, não existe recursos. O policiamento, em que pese a sua preparação, nós temos bons policiais, não tem equipamento, não tem número, não tem quantidade. Enfim, nós temos um problema no Estado, que é a ausência do Estado. É a ausência de governo, que foi defendida aqui legitimamente por muitos como um bom governo, que essa política de segurança pública atendia os nossos interesses e pediam votos para que houvesse continuidade desse governo. E é legítimo que isso ocorra, mas a crítica à segurança pública e a ausência do Estado em outras políticas, né, foi suficiente para que a gente tivesse uma visão crítica desse processo político que nós vivemos. E a questão aqui em Poços de Caldas diz respeito, inclusive, a dois problemas que eu venho mencionando aqui. Uma que levou o nosso presidente em exercício ali a ser vítima, que é a falta de um lugar para que os adolescentes infratores sejam colocados. Isso é responsabilidade do Estado. A outra são os apenados com prisão com liberdade. Perdão, me fugiu o termo aqui. Eles têm que voltar, eles têm que voltar à noite para a prisão. Semiaberto. Muito obrigado, Jonei, muito obrigado, Joaquim. No regime semiaberto, eles não têm para onde voltar, então ficam na rua. Eu tive uma informação que apenas um deles é responsável por mais de 40% dos delitos que nós temos em Poços de Caldas com algum grau de violência. De dentro da polícia, não tem onde pôr. Responsabilidade objetiva do Estado. É deles que nós queremos cobrar, precisamos cobrar, necessariamente precisamos cobrar. Eu queria também, e acho que tem uma outra questão, as políticas de segurança, elas têm duas vertentes. Né? Uma que é o combate objetivo, e neste momento em que ele está acontecendo, e o outro é o investimento futuro. Nós somos, que eu repito aqui, um país tardio. Então, nós estamos vivendo um momento de investimentos em educação consistente apenas nos últimos 10, 12 anos. Essas gerações que estão aí agora, esses meninos de 8, 9, 10 anos, é que estarão a salvo no futuro da vida desses que nós
encontramos aí pela frente pelo abandono das políticas de educação no passado. E, finalmente, eu queria também fazer queria ser solidário com a vereadora Maria José no que diz respeito à questão da corrupção. A questão da Petrobras, especificamente, ela nasce quando foi criado um regime diferenciado de contratação para a Petrobras, no governo do senhor Fernando Henrique Cardoso. Regime diferenciado de contratação que eu defendo. Acho que o regime diferenciado de contratação ele é fundamental para colocar a Petrobras em condições de agilidade na disputa com as grandes, antigamente a gente chamava as grandes irmãs do petróleo. Porque senão eles têm agilidade para contratação e nós não temos. O que faltou criar um sistema de governança que desse segurança ao regime diferenciado de contratação. Não começou agora, não começou hoje. Essa indignação seletiva com a corrupção é que me assusta. Porque eu imagino, senhores, se eu tivesse um senador da República, do PT, apoiado pelo PT, com um helicóptero com 500 quilos de cocaína, o mundo tinha acabado sobre o nosso partido, professor Flávio. Mas isso é normal, é natural. Um senador apoiado pelo partido do senhor Aécio Neves, aqui em Minas Gerais, renunciou para não ser processado em Brasília, para vir ser processado aqui, por roubo na Confederação Nacional de Transportes. Isso é normal, isso não causa indignação. A construção de um aeroporto numa fazenda do tio, isso é normal. Anormal é o que acontece no governo do Partido dos Trabalhadores. É o que eu chamo de indignação seletiva. A indignação seletiva tem origem no senhor Carlos Lacerda, que foi certamente um dos homens mais corruptos desse país e que levou Getúlio Vargas ao suicídio, pelo discurso anticorrupção. Então, se nós queremos, de fato, combater a corrupção no Brasil, nós temos que combater os engavetadores gerais da República, valorizar as controladorias, valorizar as políticas de transparência que nem todos os estados têm. Porque, senão, o resto é só disputa política e nenhuma sinceridade. Obrigado, vereador Paulo Tadeu. Hoje todo mundo foi contido não extrapolou muitos tempos. Verificação de quórum, quarta. Algum recado? O Paulo, você... amanhã é uma reunião extraordinária. E quinta-feira tem reunião das comissões. Tá certo. Vamos, depois da reunião, do encerramento, conversar 5 minutinhos. Sobre a bênção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião e solicito a todos que em pé saudemos o pavilhão nacional com a salva de palmas.